Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Dirigida pelo Criador. Hoje nós vamos dar uma continuidade no estudo dos sinais dos tempos, mas primeiro vamos fazer uma oração, né? Querido e bom Pai que está no céu, nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade que o Senhor nos dá para que nós podemos ouvir a Tua voz através do estudo. Pedimos que o Senhor nos ensine a compreender os sinais que o Senhor deixou no passado e no presente pela volta do Teu Filho. Vem fazer o presente, dirigido pelo Espírito Santo, os seus santos anjos, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Sinais do tempo. Quando se escureceu o sol e a lua, foi um dos sinais do tempo. Quando escureceu? Vocês podem pegar a caneta, abrir a Bíblia. Hoje nós vamos um pouco de história, talvez poucas passagens de Bíblia, mas o que está dentro da história, para nós compreender. No dia 19 de maio de 1780, foi um dia notavelmente escuro, acenderam-se as luzes em muitas casas. Os pássaros deixaram de cantar e desapareceram. As aves retiraram-se para os seus puleiros e todos acreditavam que a vinda chegada do dia do juízo. A Câmara do Congresso não funcionou. Teve que suspender a sessão. A insuportabilidade da escuridão, tanto da escura que não tinha como fazer. Então, estava reunida a Câmara do Congresso, ia ter uma sessão e ela foi suspensa, porque foi um escuro que nunca teve igual esse. O povo então entendia, porque já vinha falando dos sinais que ia acontecer. Quando aconteceu isso, muitos acreditavam que já era chegada a vinda do Filho de Deus. Mas ele falou que primeiro ele ia dar sinais dos acontecimentos. Então em alguns lugares foi possível durante várias horas ler, não foi impossível ler em vários lugares durante horas. O ar livre, simples, característica, impressões. Os pássaros atuavam suas canções no turno, desaparecia e ficava silêncio, e as aves domésticas buscavam os seus puleiros, e o gado entrava nos currais e selecionava. Nas casas acendia-se as luzes. A escurecimento começou por volta das 10 horas da manhã, durante até a meia-noite, mas com intensidade. A duração diversas em vários lugares. A verdadeira causa deste notável fenômeno é desconhecido. Então, não tem muita explicação pelo ser humano, mas Jesus tinha falado que ele ia deixar. Aqui nós vemos que às 10 horas da manhã o sol está bem alerta, o dia bem claro, mas não foi escuro mesmo, a escuridão, né? E o gado se reuniram de roda dos mangueiros ou no canto do pasto. As aves começou a cantar, silenciou. Quem criava as galinhas domésticas subiram para os puleiros. Escuridão terrível. Que aí muitos falam assim: agora é a vinda do Filho do Homem. Um grande personagem inglês, o dia escuro da América do Norte, foi um dos mais extraordinários fenômenos da natureza que será sempre lido com interesse, mas a ciência é incapaz de explicar. Que dia escuro de 19 de maio de 1780 não foi resultado de um eclipse. É fácil estabelecer pelas posições que respectivamente a culpava nessa ocasião. O Sol e a Lua e a Terra, e o eclipse do Sol é possível mediante interposições da Lua entre o Sol e a Terra. 19 de maio de 1780, a posição da Lua em relação à Terra era justamente oposta do Sol.
Aqui nós podemos ver assim, nós quando tem uma equipe que tem essas coisas que a gente vê, então é a mudança entre a Lua passando na frente do Sol sobre a Terra. Mas nesse dia, a posição da Lua estava ao contrário. Era impossível ser uma eclipse assim, está totalmente ao contrário. O que tornava absolutamente impossível um eclipse desse extraordinário. A escuridão motivada por meros eclipse não teria sido tão dessa, nem poderia ter a duração que teve aquele fenômeno. Então aqui ele fala que é o seguinte, essa escuridão, se fosse um eclipse da Lua entre o Sol e a Terra, não duraria o tempo que foi durado essa onda. Então, porque é o seguinte, sinais que Deus dá para o homem. Jesus já tinha falado para os seus discípulos, vocês entendem de sinais? Vocês conhecem quando chega a primavera, o outono, o inverno, vocês sabem tudo. Então, quando começar a ter os sinais, é sinais da vinda do Filho do Homem. Vocês podem falar, mas quando que foi isso, quantos anos? Mas ele não falou que era nesses sinais que ele vinha. Falaram para ele, então, é a sua volta. Ele falou, não, são os começos dos sinais. E nós estamos indo pelas últimas profecias que Jesus falou, os últimos sinais do acontecimento. Uma seria da pregação do Evangelho. O Evangelho seria pregado para todo o povo, línguas e nações. Vocês que estão me assistindo, vocês que estão aqui, podem falar assim, mas como vai ser pregado para todo mundo? Tem alguns países que ainda não é proibido entrar a pregação do Evangelho. Mas no livro de Ezequiel fala que uma voz que entrou pelo telhado. Hoje a comunicação, através da internet, através do rádio, através da televisão, todo mundo que liga, ao mudar um canal, cai numa pregação do Evangelho. Deus não falou que era um povo só que ia pregar, Ele falou que o Evangelho seria pregado. Então, o Evangelho, aí quando esse Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, será a vinda do Filho do Homem, e está muito próximo. E para nós devemos estudar, nós devemos entender, compreender os sinais que Deus dá, e outra coisa maior, nós deixar algumas coisas de lado que não agrada a Deus e seguir os caminhos dele. Então, aí sim, absolutamente é impossível o eclipse, dessa maneira, entre o Sol e a Terra. A escuridão da noite seguinte foi, provavelmente, tão profunda dessa como a que mais fosse desde que o Altíssimo criou a luz. Até então faltava-lhe apenas ser palpável. A escuridão era de tal maneira que você não conseguia nada na tua frente, um palmo de distância, uma folha branca você não conseguia ver, que é tão escura, era impossível até palpar, de tão escura que era. Tão extraordinária como aquele que cobriu a terra no Egito nos dias de Moisés. Lembra que no Egito também, quando Moisés foi tirar o povo do cativeiro que Deus tinha pedido, teve uma escuridão? Ele falou, foi tão terrível quanto aquilo ou mais do que Moisés, quando foi tirar ali, o povo ali. Deus mandando sinais, Deus dando todos os corpos luminosos do universo tivesse sido envolvido em sombra impenetrável, ao apagarmos de existência, de aí que as trevas não pudessem ser mais completa. Uma folha de papel não podia ver na frente. Nem que para todos, sim, não podia, porque foi como o luminário do universo. Apagou. Não tinha mais claridade do sol, da lua, das estrelas. O brilho apagou. Escuridão. Sinais que Deus estava falando, olha, eu vou voltar. A escuridão da noite foi tão sobrenatural como a do dia que antecedeu, porque, conforme declara o Dr. André, a lua fora cheia no dia anterior. Aqui esse doutor, ele fala assim, olha, a lua foi cheia. Então, não sei se vocês já observou a lua, quando a lua está
vai se tornar cheia, durante os 3 dias ela se torna uma lua grandona, uma lua que clareia. Você pode andar, você vê o chão, você vê as coisas na claridade da lua. Ele fala que no dia anterior a lua tinha sido lua cheia, mas foi sinais que Deus mandou. Quando ocorreu notável exibição das estrelas. Quando então, agora vamos falar da queda das estrelas. Quando que aconteceu essa exibição da queda das estrelas? Foi no dia 13 de novembro de 1833. Escrevendo sobre esse memorável acontecimento, o famoso astronauta, ele escreveu, o professor Linus, né? O universo viu o que aconteceu. O povo viu a queda das estrelas, a notável que dali, o testemunho, exibição das estrelas, cadente na madrugada do dia 13 de novembro de 1833. Foi de madrugada essa queda, ela não foi assim no começo da noite, quando começa a escurecer, que você começa a olhar para o céu, você vê uma estrela ali, dali um pouquinho, o céu está tudo iluminado de estrela. Esse não foi de madrugada. Viram provavelmente uma maior demonstração de fogo celestiais. No próximo estudo nós continuamos. Um bom dia a todos, fica para você, um excelente dia para vocês de sábado.